Opinião de quem entende. Opinião de quem entende, com a participação de ministros aposentados das Cortes Superiores comentando fatos importantes. No programa de hoje, vamos falar então das candidaturas de mulheres e pessoas negras pós a emenda constitucional 111 de 2021. As mesas da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal promulgaram no dia 28 de setembro a emenda constitucional 111, que trata justamente da reforma política eleitoral. As alterações aprovadas pelos parlamentares têm origem na proposta de emenda à Constituição, a PEC 28, também desse mesmo ano. A nova regra não representa apenas uma inovação quanto aos critérios de distribuição de recursos, mas também uma fundamental ferramenta de incentivo a essas candidaturas capazes de aumentar a representatividade da população negra e das mulheres nos espaços de decisão do país. Para comentar esse assunto, estamos na ponta da linha com o advogado e ex-ministro do TSE, Joelson Dias. Ministro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ministro, por qual motivo então se deu essas discussões sobre o tema? Porque percebemos que existe uma grande disparidade entre mulheres e negros políticos. Sim, só essa constatação fática me parece de fundamental importância para compreendermos a necessidade da adoção de medidas concretas, buscando uma maior participação política de todos esses segmentos sociais historicamente vulnerabilizados em seus direitos. Por isso, mais do que a garantia formal do direito ao voto, é muito importante, já que todos têm também o direito de serem votados, votadas, de se garantir as condições materiais para que possam participar da campanha eleitoral dentro do possível, em igualdade de condições, em isonomia com os demais candidatos. Mas mais importante, Sérgio, do que essa questão da participação política propriamente dita, é a questão da representatividade. Claro, mais do que o direito ao voto, mais do que participar das campanhas em igualdade de condições com os demais candidatos, o que se precisa buscar são as condições materiais concretas para que também esses segmentos possam ser eleitos, eleitas e ter, como as demais pessoas, garantido também os seus assentos nos nossos parlamentos, a sua representatividade, porque é isso que efetivamente importa, e também nas outras instâncias de poder, no poder executivo e eu diria até mesmo na nossa sociedade civil, nas entidades da sociedade civil, nas empresas, uma maior participação de todos esses segmentos nos seus respectivos órgãos dirigentes. E foi nesse sentido, então, mais especificamente ao direito eleitoral, que veio a emenda constitucional 111, que faz parte desse pacote de reforma legislativa que valerão já para as próximas eleições de 2022, no sentido de que os partidos políticos receberão em dobro os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, considerados os votos para a Câmara dos Deputados recebidos por candidatas mulheres e pessoas negras, ou seja, um importante incentivo tanto para que mulheres e pessoas negras se sintam motivadas a postularem as suas candidaturas, mas também para que os partidos incentivem a participação desses segmentos entre os seus filiados e filiadas, justamente por conta desses recursos em dobro que receberão tanto do fundo partidário e do fundo eleitoral, quando atribuídos votos às mulheres, às pessoas negras nas suas candidaturas para a Câmara dos Deputados. Ministro Joelson Dias, e como evitar que aconteça novamente aquele fato das candidaturas laranjas das mulheres na política e agora com essa condição que envolve as mulheres negras também? É justamente a razão de ser, de uma certa forma, dessa reforma
na própria Constituição, ou seja, não é nem só uma reforma na legislação infraconstitucional, na lei das eleições, na lei dos partidos políticos. Agora, por força da emenda constitucional 111, é a própria Constituição quem estabelece essa medida de incentivo, eu diria ação afirmativa mesmo, para que os partidos possam promover a filiação de mulheres, pessoas negras, e eu acrescento, de todos os outros segmentos sociais também vulnerabilizados em seus direitos, como as pessoas com deficiência, o segmento LGBTQIA+, os povos indígenas, justamente para que, motivados todos esses segmentos, sabendo que terão reserva de recursos para as suas campanhas eleitorais, sabendo que os partidos lhes destinarão tempo no rádio e na televisão, possam postular as suas candidaturas e os partidos também incentivados a lançarem essas candidaturas, porque receberão em dobro recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, justamente para que, essa é a expectativa de todos, possamos pôr fim a essa lamentável prática das candidaturas laranjas, ou mais apropriadamente, a fraude na garantia do percentual de 30% das candidaturas de gênero nas eleições proporcionais. Ministro, e quem vai fiscalizar a execução dessa promoção da igualdade, do conhecimento para incentivar as candidaturas negras? Essa pergunta é de fundamental importância, Sérgio, porque quando a gente fala em fiscalização, já vem logo à mente o Ministério Público, nesse caso o Ministério Público Eleitoral, já vem em mente também a atuação da própria Justiça Eleitoral, mas na verdade quem fiscaliza em primeiro lugar e deve fiscalizar é o eleitor, é a eleitora. Eu tenho defendido muito que é muito importante o trabalho do Ministério Público Federal, eleitoral, nas denúncias que faz, nas representações que apresenta, o trabalho da Justiça Eleitoral, até quando caça um mandato, porque é isso que a Constituição quer, que violada a normalidade, a legitimidade, a regularidade das eleições, a Justiça Eleitoral tem competência até mesmo para caçar um mandato, além de declarar uma eventual inelegibilidade, mas é muito importante que a gente se lembre que antes mesmo de tudo isso, do funcionamento do Poder Judiciário, vamos dizer assim, que o próprio eleitor e eleitora se envolva mais nos partidos políticos, não precisa necessariamente lançar a sua candidatura, mas poderia, por exemplo, se filiar no partido da sua preferência para participar da escolha das listas de candidatos e candidatas. Todos nós sabemos que os partidos políticos têm o monopólio das candidaturas, são eles, partidos políticos, que nas suas convenções escolhem os candidatos e candidatas. Então, esse é um primeiro momento que o eleitor e a eleitora pode fiscalizar, pode participar, votando, participando dos partidos políticos no momento da definição dessas listas de candidatos. E depois um voto consciente, um voto estudado. Nós temos 45 dias de campanha, a facilidade que a internet nos proporciona para investigar o que já fizeram esses candidatos na sua vida social, na sua vida profissional, para termos certezas de que bem nos representarão se eleitos, se eleitas. E, claro, além dessa participação efetiva do eleitor, da eleitora, nós temos também entidades representativas da sociedade civil, de muitos desses segmentos, temos a Defensoria Pública, temos a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e qualquer cidadão, cidadã pode levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral, pode levar ao conhecimento dos próprios partidos políticos, porque os partidos se fiscalizam entre si, candidatos e candidatas também, qualquer denúncia, qualquer irregularidade, para que se possa, então, a Justiça Eleitoral adotar as medidas necessárias. Estou conversando com o ex-ministro do TSE, o advogado Gelson Dias, e estamos falando sobre as candidaturas de mulheres e pessoas negras pós a emenda constitucional 111 de 2021. Ministro, quais os mecanismos, então, que o senhor acredita que podem propiciar essa inclusão dentro dos partidos e também nos parlamentos?
construção que a legislação e as próprias cortes, o próprio poder judiciário têm realizado nos últimos anos. Nós tivemos já há muito tempo, desde 95, uma previsão das cotas de candidatura e vimos que essas cotas não foram suficientes até hoje, porque mesmo a partir de 2007, 2009, se exigindo que os partidos cumpram pelo menos com essas cotas de candidaturas, a gente sabe que são cotas de gênero, é o que está na lei, mas no final a gente fala muito das mulheres porque, lamentavelmente, as mulheres é que têm esse déficit de participação, esse déficit de representatividade, justamente por conta da exclusão histórica, da exclusão sistemática, da discriminação, do preconceito. O que vale também para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência, segmento LGBTQIA+, e povos indígenas. É por isso que a gente sempre vai discutir essa temática da cidadania, da participação política, sempre se referindo a esses segmentos por conta da sua exclusão histórica. E não são propriamente minorias, porque todos esses segmentos têm números muito expressivos na nossa população, no nosso eleitorado e, eventualmente, como as mulheres, até mesmo como filiadas aos partidos políticos. Então, não é propriamente por conta da sua expressão numérica que esses segmentos têm os seus direitos vulnerabilizados, mas sim por conta, às vezes, da própria lei, do próprio sistema jurídico, que por séculos acabou impedindo a participação política desses segmentos, não reconhecendo o seu direito ao voto, claro, muito menos de serem votados, votadas. Então, nos últimos anos, esse é o esforço que a legislação tem feito, o nosso parlamento tem feito, para criar as chamadas ações afirmativas ou medidas concretas que possibilitem uma maior participação política de todos esses segmentos, e o Judiciário também tem feito o seu papel, principalmente o Supremo Tribunal Federal, o TSE, na medida que tem interpretado a legislação, a nossa Constituição, no sentido de dar efetividade aos direitos políticos de todos esses segmentos. E aí é por isso que a gente começa a falar em recursos obrigatoriamente destinados às campanhas de mulheres e pessoas negras, tempo no rádio e na televisão, a própria acessibilidade eleitoral para as pessoas com deficiência, a possibilidade do uso do nome social, no caso dos segmentos do segmento LGBTQIA+, enfim, uma série de medidas que, aos poucos, a legislação vem consolidando, a jurisprudência também se consolidando nesse sentido, na expectativa de superarmos esse déficit que existe, tanto de participação como de representatividade. Porque, veja, apesar da garantia das cotas de 30% para as candidaturas de mulheres, os nossos parlamentos continuam com apenas 15% de participação das mulheres, de assentos efetivos, como é o caso da Câmara dos Deputados, 12% no Senado e praticamente 900 municípios brasileiros nas últimas eleições que não elegeram absolutamente nenhuma mulher para a Câmara dos Vereadores. Aproveitando esse gancho sobre essa diferença, essa falta, essa proporção totalmente equivocada sobre a representatividade feminina, o que explicaria isso então? Temos o racismo estrutural. O senhor acredita que temos um machismo estrutural na política? Inclusive as mulheres não votam nas mulheres? Com certeza, Sérgio. Essa é uma pergunta muito pertinente. É muito dura, é muito difícil reconhecer isso, mas é o resultado do patriarcado, né? Foram séculos em que o direito, o nosso próprio sistema jurídico, claro, por conta da cultura vigente à época, impôs às mulheres uma classificação como cidadãs de segunda categoria, porque eram dependentes dos seus pais, eram dependentes dos seus maridos, não podiam votar, claro, muito menos serem votadas, e desde que alcançaram o direito ao voto, em 1932, tiveram que esperar até 1932 para ter esse direito assegurado, e nem era que a Constituição proibia, não havia uma proibição expressa. Era uma interpretação que se fazia à época que as mulheres não podiam votar justamente por conta dessa sua condição de dependência de maridos e pais. E aí, mesmo depois de reconhecido o direito ao voto, toda essa deficiência, esse déficit que tivemos no incentivo da participação política das mulheres,
a questão da representatividade nos nossos parlamentos, e o que comprova isso são esses números constrangedores, vergonhosos. Em qualquer pesquisa internacional que se faça, o Brasil aparece sempre nos últimos lugares, considerado esse percentual de mulheres. E isso não será diferente se estendermos essa pesquisa para pessoas negras, para pessoas com deficiência, segmento LGBTQIA+, e povos indígenas. E a gente precisa dessa representatividade, Sérgio, para que os nossos parlamentos possam melhor espelhar como é a nossa sociedade. A nossa sociedade ela é plural, ela é diversificada, e a gente precisa desse espelhamento também nos nossos parlamentos e outras instâncias de poder. Então é uma questão cultural também. A gente precisa compreender que por muito tempo esses segmentos foram discriminados, foram, enfim, até oprimidos, muito preconceito, e agora é pelo direito também, pelo nosso sistema jurídico e as nossas instituições republicanas, que criaremos as condições materiais concretas por essas ações afirmativas e outras medidas para que todos esses segmentos possam recuperar essa sua participação política e, consequentemente, também essa sua representatividade. E, ministro, qual a expectativa do senhor, então, para as próximas eleições? Teremos, de fato, um crescimento desse tipo de candidatura? Essa é a expectativa. Já cresceu em 2020, nas eleições de 2020, justamente por conta da obrigatoriedade. Além do percentual de 30% das cotas de candidatura, os partidos reservarem também para as mulheres e as pessoas negras recursos financeiros para as suas campanhas e tempo de rádio e televisão. Isso já se mostrou como um avanço nas eleições de 2020, porque aumentou o número de candidatos e candidatas efetivamente eleitos. E a expectativa agora é que com esse recurso financeiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, inclusive dobrado para aqueles casos de votos para a Câmara dos Deputados, nas candidatas mulheres e também pessoas negras, os partidos possam se aproveitar desse período anterior às eleições, usar até mesmo das suas fundações, que também recebem recursos públicos, para promover eventos de incentivo, de capacitação, de filiação de todos esses segmentos, para que, chegadas às eleições, muitos desses segmentos estejam filiadas aos partidos políticos, se sintam motivados a apresentarem as suas candidaturas. E aí, com mais recursos, com mais tempo de propaganda, com mais acessibilidade eleitoral para as pessoas com deficiência, por exemplo, a gente acredita que as condições de disputa das campanhas eleitorais serão um pouco melhores, a esperança sempre de isonomia, de igualdade, mas serão pelo menos um pouco melhores com esses recursos, tempo de rádio e televisão, e, consequentemente, possam ter também melhores condições de serem eleitos, serem eleitas, e a gente melhorar, como precisamos, os números de assentos de efetiva representatividade desses segmentos nos nossos parlamentos e outras instâncias de poder. No Opinião de Quem Entende, falamos sobre as candidaturas de mulheres e pessoas negras pós a Emenda Constitucional 111 de 2021. Eu conversei com o advogado e ex-ministro do TSE, Joelson Dias. Ministro, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima. Sou eu quem agradeço e parabéns pela Rádio Justiça mais uma vez, mantendo em sua pauta esses temas tão importantes para a nossa cidadania. Um bom dia a você e aos seus ouvintes. Muito bom dia, ministro. Agora 10h24.